E aí pessoal, tudo certo? Beleza? Vamos para mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te dar a dica do último livro que eu li, que foi meio lento, eu vou te explicar por que também e já vou te dar uma opinião sobre aquele lance dos leitores digitais, sabe? Mas vamos lá, vamos rodar a vinheta e eu vou te falar do livro primeiro. Salve, salve pessoal, tudo certo? Bom, se é a tua primeira vez aqui, curte, compartilha, assina o canal e marca o sininho para tu não perder os próximos vídeos. Se tu já vem aqui, já tá acostumado, curte, compartilha, me dá aquela força que tu sabe que ajuda pra caramba. Bom, hoje eu vou falar sobre o último livro que eu li. Primeiro eu vou te dar a opinião do livro e aí depois eu vou te trazer uma descoberta que eu fiz lendo esse livro. Bom, o livro é esse aqui, ó. Vou botar aqui no cantinho, aqui, pra gente ver. É o livro do Casagrande. Walter Casagrande Jr. Ele era jogador do Corinthians, foi jogador do Corinthians durante muito tempo, virou comentarista de futebol na Globo e depois a vida dele ficou assim, mas ele sempre foi um cara envolvido com muito mais do que isso e a história dele traz muito mais do que isso. Existia um movimento há muito tempo atrás no Corinthians que era chamado Democracia Corintiana, que o Casagrande e o Sócrates faziam parte, enfim, é uma história muito legal, mas esse é só um recorte da história dele. Outro recorte é o fato dele como jogador no Corinthians, outro recorte é ele comentarista da Rede Globo, outro recorte é a questão da família, do envolvimento dele com os filhos, as coisas que aconteceram. Um outro recorte é que ele foi viciado em drogas, enfim, teve grandes problemas com drogas, de modo geral, sabe? As histórias bacanas, as histórias tristes, os jogadores, parceiros, desafetos, enfim. É uma história muito rica. É um livro muito legal porque a gente começa a enxergar com esse livro e com outros relatos muito mais do que era um jogador de futebol. Porque a ideia que eu tenho é que como recentemente a digitalização aconteceu, isso é uma coisa recente, nem todos os jogadores estão vivos ou conseguiram, mesmo vivos, se adaptar a esse mundo digital. Então tem muitas histórias que ficaram para trás. Claro, tem um filme aí, por exemplo, do Garrincha. Vou te dar só um exemplo, tá? Mas aí tu imagina o que seria um livro, o Garrincha contando a história dele. Que diferença. O Pelé mesmo, mas aí a gente já tá falando de caras que já estão, né? E eu quero te trazer aqui do Casagrande, ele já estava num mundo onde o futebol já tinha um valor, as coisas já estavam acontecendo, e foi bem na época em que a ditadura no Brasil estava se rompendo. A gente estava mudando do estado do regime militar para o regime democrático, e junto com isso muitas coisas aconteceram, e a história do Casagrande também. E aí isso vem vindo, ele é vivo hoje ainda, tá? Vem vindo até o momento em que ele chega e se depara com a realidade dele hoje. Ele é um cara de idade, sozinho, vive sozinho num apartamento. E é legal que ele chega à conclusão no final da história que valeu a pena. Valeu tudo a pena. Ele viveu intensamente a questão de drogas, de festa, enfim, nem é tanto de festa, cara, vou te dizer, porque ele era um baita atleta. Já na concepção de atleta. Então é um monte de coisa, sabe? E às vezes a gente vê um cara como ele, e eu digo isso porque eu tô fazendo um meia-culpa. De certa forma, porque eu não costumo fazer isso, mas de certa forma eu tinha um julgamento equivocado a respeito do Casagrande. E quando eu li o livro que conta a história do cara, fala da mãe, do pai, do filho, quando tu vê que, sabe, tem uma história por trás, eu dei um passo atrás e hoje eu tenho um pensamento diferente sobre o Casagrande por ter lido a biografia dele. Bom, aí agora eu quero te trazer uma outra coisa. Como que eu li esse livro que eu te disse que foi difícil e tal pra mim, e foi mesmo difícil. Eu tava lendo esse livro aqui, ó. Opa, deixa eu pegar o Jack Nosso. E como é que eu li esse livro do Casagrande? Nesse dispositivo aqui, ó.
é um dispositivo que eu nem sei se existe mais, da Saraiva, é um leve, que ele nada mais é do que um e-rider, aqueles negocinho para ler, né? Aqueles pads para leitura. O que eu quero te dizer é o seguinte, que eu demorei para ler no leve, no iPad. Porque tu imagina, cara, carregar um negocinho desse... Olha a finura disso aqui, cara. Eu vou botar até para carregar agora. A gente tá falando, vou botar para carregar. É muito leve, cara. E aqui dentro cabem vários livros. Aí tu imagina, eu tenho vários livros ali que eu posso ver o livro por aqui, sabe? Então facilita. Mas eu quero dividir contigo uma coisa. Parece que eu demoro mais, sabe? Pegar um livro físico na mão. Deixa eu pegar um outro que está na fila aqui. Esse aqui é um outro que está na fila. Daqui uns dias eu vou falar sobre ele. Mas pegar o livro, sabe? A sensação de tu pegar e tu marcar a página que tu tá lendo, enfim. Eu tenho a impressão de que eu leio mais rápido. Esse livro do Casagrande também não era tão pequeno, tá? É um livro de mais de 250 páginas. Mas eu demorei para ler. Eu acho, pelo menos na minha rotina, né? Talvez eu tenha me ocupado, não tenha reparado, mas enfim, não é isso que interessa. O que interessa é a dica do livro. O livro do Casagrande. Walter Casagrande e os seus demônios. E aí é legal, cara, porque realmente são demônios. Tem um momento do livro no final em que ele fala que ele é separado, ele tem filhos e tudo mais. E ele fala num determinado momento que qualquer separação é uma morte, é um luto, sabe? É a morte porque acabou aquele lance da família, sabe? Mamãe, papai, filhinho e tal. Ele sente isso ao mesmo tempo em que ele sente que ele tinha que viver as coisas que ele viveu. Ele tinha que viver. E ele foi lá e viveu. É bem interessante o ponto de vista. Bom, era só essa dica de livro. Se tiver algum livro para me indicar, me manda e-mail aí, curte, compartilha e era isso. Tchau! Embora a trajetória de Casagrande na Europa tenha sido um sucesso e a transferência fosse algo natural para o jogador, em seu nível ainda mais depois da disputa da Copa de 1986. A saída do Corinthians foi praticamente forçada. Àquela altura, ele se sentia um peixe fora d'água no Parque São Jorge. O sonho da democracia corintiana extinguira-se com a derrota da candidatura de Adilson Monteiro Alves à presidência do clube e a volta ao poder dos cartolas, representantes da velha e predominantemente, para não dizer monolítica, mentalidade no futebol. Sócrates já havia ido embora em 1984, seguido por Vladimir, Zenon e Juninho, jogadores com os quais o Casão se identificava. Daquele time bicampeão paulista ficou só o Birubiru, que não se alinhava com o nosso movimento, e o Roberto Páscoa, antigo presidente do Conselho Deliberativo. Assumiu a presidência do clube, o Roberto Páscoa, exatamente o cara que havia feito um abaixo-assinado para eu sair do Corinthians em 1984, quando fui emprestado ao São Paulo por 6 meses, depois de um desentendimento com o técnico Jorge Vieira. Esse é um exemplo apenas do relato do livro, né? Uma leitura rápida do livro, Casagrande e seus demônios. Está aqui. É um livro escrito pelo próprio Casagrande e pelo Gilvan Ribeiro. A editora é a Globo Livros.